Golpe imobiliário. Cerca de 2.400 pessoas, incluindo empresários de diversos estados, investiram na promessa de rendimentos mensais de 3% ao mês. O proprietário da empresa, VR Investimento Patrimonial, Márcio Ramos, acusado de aplicar um golpe que ultrapassa 1 bilhão em investimentos imobiliários, morreu de forma misteriosa, gerando desconfiança entre as vítimas. As cerca de 2.400 pessoas, incluem empresários de diversos estados. Eles investiram na promessa dos rendimentos mensais, que agora parece ter sido uma fraude. Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, que já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. A VR, comandada por Márcio Ramos, começou a captar recursos de investidores, alegando que o dinheiro seria usado para a aquisição de apartamentos na região. A promessa de retorno elevado atraiu muitos clientes, que foram convencidos pela boa aparência e a postura séria do empresário. É a verdade, não minto. Os investidores aplicaram quantias significativas, desde 10 mil até valores próximos a 1 milhão. Pessoal, por gentileza, se inscrevam no canal, deixem seu like, curtem, comentem, compartilhem e vamos ao caso. A morte misteriosa. A morte repentina de Márcio Barros, ocorrida em um acidente de moto, levantou ainda mais suspeitas. Relatos indicam de que ele teria batido em uma parede por volta das 10h30 da manhã. E, surpreendentemente, sua família informou que ele havia sido cremado às 16 horas do mesmo dia. Essa rapidez no processo deixou muitas vítimas desconfiadas e questionando a veracidade dos fatos. Quais foram as reações das vítimas? Entre as vítimas está o empresário Inácio Pereira de Lima, de São Paulo. Ele expressou a sua frustração. Foi um golpe, isso que aconteceu conosco. A empresa tinha características de pirâmide financeira, onde os primeiros investidores receberam rendimentos maiores, enquanto os mais novos ficaram sem nada, afirmou ele. Investigação e processo judicial. O advogado Dr. Célio Neri, de Itapema, Santa Catarina, representa um grupo de vítimas e explica que a VR oferecia aos cotistas a opção de sacar os rendimentos mensalmente. Contudo, no início de 2024, os pagamentos cessaram e os investidores não conseguiram mais acessar os seus valores. Muitas pessoas investiram suas economias de uma vida inteira e agora estão desesperadas, disse o advogado. Vamos entender o caso. O método dos negócios que eles ofereciam era assim. A oferta de investimentos imobiliários em Santa Catarina atraiu milhares de clientes de várias partes do país. A promessa era comprar imóveis de forma coletiva. Depois que os apartamentos eram alugados ou vendidos, os lucros seriam divididos entre os donos. Mas quem entrou nessa ficou no prejuízo. O dono do negócio morreu, deixou dívidas e a suspeita é de que tudo não tenha passado de uma pirâmide financeira que arrecadou mais de R$500 bilhão com oferta aparentemente segura. Ser dono de imóveis de luxo no litoral catarinense. Por trás do negócio de sucesso estava o empresário que só contava vitórias. Ele dizia: saber que alcancei o primeiro milhão mediante várias pessoas que não conseguiram chegar neste patamar. Então, ele demonstrava ter poder e dinheiro, o que levou clientes a confiarem e aplicar dinheiro na empresa dele. A promessa de investimento com retorno era de até 4% ao mês no mercado imobiliário.
Muitos clientes receberam os seus investimentos rigorosamente em dia, mas, com o passar do tempo, os clientes descobriram da pior forma que a trajetória da empresa de investimentos tem muitos mistérios e um rastro de dúvidas, mentiras, morte e prejuízos. Na cidade de São José, Santa Catarina, foi onde Márcio Ramos fundou a empresa VR Brasil Patrimonial, uma consultoria de investimentos que também oferecia aos clientes cotas em empreendimentos imobiliários. Por exemplo, um apartamento geralmente era comprado por várias pessoas. Cada uma tinha direito a uma cota, de acordo com o valor investido. O rendimento que vinha de aluguéis ou das vendas era distribuído entre os investidores. Uma cliente, que se chama Lisandra, que mora no Rio Grande do Sul, viu que era um bom negócio. Durante 2 anos, ela recebeu da empresa todo mês o que a VR Brasil havia prometido, mas a história começou a mudar em abril de 2024 e ela disse: "Esperei 24 horas, não teve o depósito. Daí, no outro dia, eu mandei um áudio e disse para ele: olha, a minha parte eu fiz quando eu contratei. Agora eu quero que tu cumpra a tua. Eu quero o meu dinheiro depositado em 1 hora na minha conta." O que não aconteceu. Outro cliente, um professor, também acreditou nas promessas da VR Brasil. Como os pagamentos eram regulares, o que ele fez? O professor se demitiu do trabalho, pegou todo o dinheiro e investiu o valor da rescisão dele e ainda colocou mais dinheiro do pai dele no final de 2021. Ele conseguiu investir por volta de R$200 mil. O professor, bem como todos os outros clientes, ficaram indignados quando começaram a cobrar da VR Brasil. Eles receberam uma desculpa surpreendente. Sabe o que eles disseram da empresa VR Brasil? Eles alegaram que a tragédia no Rio Grande do Sul das enchentes seria justificado o atraso dos pagamentos, porque o que eles fizeram? A VR estaria ajudando os clientes que perderam tudo. Eles disseram aos outros clientes que pequenos empresários que precisavam desse dinheiro para dar empregos devido à tragédia. Bom, o que os clientes fizeram? Estes outros clientes que estavam já se sentindo enganados se comunicaram entre si e por meio de um grupo de aplicativos de mensagens com os clientes do Rio Grande do Sul. No entanto, nenhum cliente do Rio Grande do Sul confirmou ter conseguido fazer saque ou ter sido ajudado. Os dias foram passando e não há nada ruim que não possa piorar. Então, a situação ficou ainda mais dramática para os clientes no dia 16 de maio de 2024, onde o dono da empresa e o único administrador da VR Brasil Patrimonial morreu, em Florianópolis. Mas os fatos que aconteceram antes e depois desse acidente fatal levantaram suspeita entre os clientes. E por quê? 24 horas antes de morrer, Márcio Ramos fez uma compra milionária. Adquiriu cotas de um hotel em construção em Santa Catarina por R$50 milhões e ofereceu como pagamento 21 imóveis. Além disso, a empresa só comunicou a morte numa postagem nas redes sociais um dia após o ocorrido. Os clientes não puderam acompanhar o velório e o corpo de Márcio foi cremado. Bom, as preocupações dos investidores aumentaram ainda mais, porque 1 semana depois que ele morreu, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. Uma câmera de segurança mostra
uma motocicleta que trafegava por uma rua e subitamente bateu contra um muro de frente, sem ter derrapada ou ter sido fechada por outro veículo. No atestado de óbito, que foi emitido 4 dias depois, o documento informou que a morte foi no local por politraumatismo. O atestado também confirma que a viúva de Márcio pediu para que a justiça permitisse a ela acessar as contas da empresa do marido no exterior, mas teve o pedido negado. Uma equipe de jornalismo procurou por Monique, a esposa de Márcio, em 2 endereços dela em São José, na Grande Florianópolis. Não encontraram. Em um deles, o porteiro confirmou que ela morava lá, mas que não aparecia havia tempos. O velório. Segundo informações levantadas, o velório durou meia hora e foi fechado e tinha no máximo 20 pessoas. Na certidão de óbito também foi omitido que ele tinha filhos, inclusive ele tinha um filho menor, foi omitido que ele tinha patrimônio. 7 dias depois da morte, o advogado Dr. Ângelo Coelho pediu na justiça a recuperação judicial da VR Participações. Isso significa que a empresa pede autorização do judiciário para apresentar um plano de pagamento das dívidas. A empresa de Márcio Ramos captou com estes clientes cerca de 600 milhões de reais. No pedido de recuperação, o advogado admite que o dono da VR Patrimonial cometeu sucessivos erros que prejudicaram ainda mais o caixa da empresa. Após um levantamento, clientes descobriram que o número de imóveis em nome da empresa de Márcio soma 5 milhões de reais, bem longe dos 600 milhões que os clientes investiram. Foram localizados alguns imóveis. E na certidão de óbito não vem arrolada a existência de bens. Vem alegando o desconhecimento de outras informações. Os clientes também descobriram que Márcio Ramos não poderia vender as cotas imobiliárias, porque ele não tinha registro na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão que autoriza a operação no mercado. E mais, a empresa nunca repassou nenhum documento que comprovasse que os investidores eram donos dos investimentos. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga o caso. As 2.341 vítimas em 7 estados e no Distrito Federal aguardam uma solução urgente. Há relatos de que diversos imóveis adquiridos pela VR foram transferidos para terceiros de forma suspeita. O advogado que representa a VR, especialista em recuperação judicial, informou que a VR possui 2 empreendimentos que serão usados para quitar as dívidas com os credores. Um dos empreendimentos está localizado em Bombinhas, no litoral de Santa Catarina, com 70% das obras concluídas, e o outro é um hotel em construção em Santo Amaro da Imperatriz. Juntos, esses projetos têm um valor geral de venda estimado em 900 milhões. A lei de recuperação judicial protege esses empreendimentos e beneficia os credores. Os projetos têm potencial para quitar os valores devidos, explicou o advogado. A Polícia Civil informou que todos os boletins de ocorrência registrados contra a VR foram encaminhados ao Departamento Estadual de Investigação Criminal, que agora está à frente das investigações. As vítimas ainda esperam por respostas e reparações, enquanto o mistério em torno da morte de Márcio Ramos continua a gerar dúvidas e especulações. Pessoal, por favor, se inscrevam no canal, comentem o caso, deixem o seu like e ajudem o canal a trazer mais informações aqui atualizadas acerca deste caso. Até a próxima!